De volta, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou esta semana um limite de juros para o consignado de aposentados e pensionistas do INSS. A taxa ficou em 1,97%. Há 2 semanas, bancos e governo viviam um impasse sobre qual seria a taxa máxima para essa modalidade de empréstimo. O último teto foi de 1,70, que chegou a entrar em vigor agora em março. Os bancos até suspenderam a concessão de empréstimo para aposentados e pensionistas e disseram que não tinham como lidar com essa taxa. Aí teve uma nova reunião em Brasília. O Conselho queria uma taxa de menos de 1,90%. Os bancos queriam 1,99%. E aí a taxa ficou decidida em 1,97%. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado previdenciário Rômulo Saraiva. Seja bem-vindo, doutor Rômulo. Na prática, o que significa esse percentual para os beneficiários? Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa mudança das taxas que você mencionou, ela tem uma implicação em relação ao resultado final daqueles aposentados e pensionistas do INSS que, porventura, venham querer fazer um empréstimo consignado. Aparentemente, é uma taxa muito pequena. Mas quando vai, por exemplo, se analisar o cômputo geral do empréstimo consignado, muitas vezes entra por 3 anos, 4, 5 anos, essas pequenas diferenças mensais, elas causam uma repercussão em relação ao valor final. Isso é uma economia para o aposentado. A transação de empréstimo consignado aqui no Brasil, apesar de ter uma segurança muito grande, já que o empréstimo é feito diretamente na folha de pagamento, então essa reclamação dos bancos em minorar o valor do empréstimo, em tese, não se prosperaria, já que a chance de calote é muito pequena. Então, um aposentado, por exemplo, a partir desse percentual que foi estabelecido de 1,97% ao mês, que fizer uma transação de empréstimo no valor de R$1.000, ele vai poder ter um endividamento, ele vai precisar pagar R$1.053 a mais. Então, na prática, o governo, por meio do Conselho Nacional de Previdência Social, ele fez uma interferência em relação aos juros praticados, justamente para poder fazer uma redução de 2,14%, inicialmente para 1,70%, e agora, em função do acordo que foi realizado com a FEBRABAN, e também com os integrantes do Conselho Nacional, chegou-se a 1,97%, uma portaria que está sendo publicada hoje. Então, se estabilizando dessa forma, vai, na forma prática, ocasionar uma redução de 8,6% no cômputo geral do valor do empréstimo. Antes, havia uma possibilidade de redução de 25%, mas não foi aprovada entre os bancos e os representantes do governo. Doutor Rômulo, a FEBRABAN informou que cabe a cada instituição financeira avaliar a concessão de empréstimos a beneficiários do INSS, de acordo com a própria estratégia. Isso, então, essa nova taxa, poderia dificultar a concessão desse empréstimo? Essa nova taxa, ela ainda, apesar de ter sido negociada no Conselho Nacional de Previdência Social, 6 bancos voltaram, dos quais 2 são públicos. Mas existem 2 bancos ainda que estão receosos ou ainda não se decidiram se vão voltar a fazer essa oferta de empréstimo consignado, em função desse patamar de 1,97% que foi definido pelo governo junto com as entidades financeiras. Então, isso na prática reduz enquanto não houver uma oferta geral da carteira de empréstimo consignado no Brasil. Então, esses bancos que ainda estão indecisos se vão retomar a oferta desse empréstimo consignado, pode, vamos dizer assim, gerar uma concorrência entre os que remanesceram, que estão ofertando empréstimo para a população. Desde o início desse mês, houve uma paralisação. Muitos bancos recuaram e agora vão voltar a fazer essa prática nos juros do empréstimo consignado. O cartão de crédito continua a 2,89, que foi o valor em relação a quem vai fazer empréstimo consignado, utilizando o cartão de crédito para fazer nos beneficiários de aposentados e pensionistas do INSS. Agora, para os aposentados, o que muda, doutor Rômulo? É preciso ter cuidado com a estratégia também dos bancos. O que parece ser vantagem, de repente pode não ser. O banco pode oferecer uma taxa maior. Exatamente. Apesar de haver uma política nacional monetária em relação aos empréstimos, em se tratando de aposentado e pensionista do INSS, existe uma peculiaridade, porque os valores, os patamares e os critérios
como margem consignável, o valor dos juros, é ditado pelo Conselho Nacional de Previdência Social, ao contrário de outros beneficiários que são regulados pelo Banco Central. Então, apesar de se ter instituído limites para esses juros, é possível que uma instituição bancária cobre acima do que está previsto. E isso acontece com uma certa frequência. Então, o aposentado e o pensionista que esteja sendo cobrado, né, por uns juros acima desse padrão de 1,97 ao mês, ele está sendo cobrado de forma excessiva. Isso acontece porque, às vezes, a pessoa não lê o contrato, porque o correspondente bancário ou a própria instituição financeira não respeita as regras em relação a esse patamar de juros. E precisa ter cuidado para você não estar sendo cobrado em um valor superior ao que está previsto. Isso em relação a um contrato considerado lícito, né? Porque nessa área de empréstimo consignado também existem muitas transações fraudulentas que são feitas à revelia ou ao alvedrio do aposentado que não autorizou e mesmo assim tem a infelicidade de ter um empréstimo realizado e processado no seu nome. Quando os bancos oferecem a portabilidade da dívida, quais são as orientações para os aposentados e pensionistas? A principal recomendação é saber com quem você está tratando, né? Porque a portabilidade é um serviço que é atraente pelo fato de que você consegue tirar a dívida de um banco e colocar em outro banco, isso com a regulação das normas do Conselho Monetário, mas também existem muitos golpes por trás dessa manobra de portabilidade. Então, hoje em dia, existe, infelizmente, uma vulnerabilidade no vazamento de dados e muitas quadrilhas, né, de estelionatários se especializaram em explorar e tentar extorquir os aposentados e pensionistas. E uma delas é justamente pela vertente da portabilidade, de você entrar em contato com o aposentado, persuadi-lo de que é vantajoso fazer a portabilidade e, às vezes, o que tem acontecido com uma certa frequência é de o aposentado não conseguir fazer a portabilidade, ele fica com a dívida no banco antigo e termina contraindo uma dívida no banco novo, né? Isso por conta de uma transação que foi feita, às vezes, por uma ligação telefônica, que é outro serviço que é ofertado. Então, precisa ter cuidado, né, com quem você está tratando, se é uma pessoa de sua confiança, e principalmente ter atenção em relação ao contrato que está sendo realizado ali, para saber se esse contrato vai garantir uma portabilidade justa e da forma que está sendo prometida para aquele aposentado. Doutor Rômulo, eu quero agradecer a sua participação ao vivo aqui no NE1. Estão aí as orientações, então, para você que é aposentado e pensionista com essa nova taxa. Muito obrigada, fique à vontade, tá, doutor Rômulo? A gente vai